daremos início ao nosso primeiro painel, Cidadania, Tributo e Espiritualidade na História da Humanidade. Para apresentar o nosso palestrante, Jean Vauelan, convidamos o diretor do SINTAF, Pedro Paulo Mota Ribeiro. Boa tarde, meus amigos, meus colegas. Sim, as pessoas que me conhecem, elas sabem que eu me prontifico muito pouco a falar em público, né? Mas acho que para pessoas especiais, numa ocasião especial, né? E para também apresentar alguém especial, eu faço questão, né, de estar aqui. E eu ia trazer algumas ideias que tratam um pouco da cidadania, da espiritualidade, né? E também apresentar o Jean, né, o currículo dele. A gente até vinha fazendo esse levantamento pela experiência profissional que ele tem, né? Mas o que realmente chama a atenção é o conhecimento como ser humano, né? E a capacidade que ele tem de integrar as grandes áreas de conhecimento, a arte, a ciência, a política, né? E a religião, como forma de unir, a religião de uma forma genuína. Então, se eu for definir e falar o currículo dele, eu prefiro dizer que o Jean Vauelan é um buscador amoroso da verdade, né? Então, eu quero chamá-lo aqui e com a palavra, Jean Vauelan. Pessoal, boa tarde. Antes de propriamente desenvolver o tema da palestra, eu gostaria de fazer o registro da minha satisfação diante do honroso convite. Dizer sinceramente que não estou à altura para aqui estar perante vocês, mas generosidade e insistência amorosa é moeda rara nesse mundo, e o tributo de um ato tão generoso é exatamente a minha presença em aceitar esse honroso convite, que minha pequenez não deveria aceitar, mas dizer também da minha gratidão por esse momento que o convite me propicia de estar aqui com vocês, de ter recebido esse alimento espiritual maravilhoso no show do coral, de muita qualidade técnica, de muita ternura, de muito bom gosto. Enfim, sou eu que agradeço, bem orado, o fato de estar aqui. Assim, vamos, pois, desenvolver o tema que nos foi solicitado: cidadania, tributo e espiritualidade na história da humanidade. E a junção desses três elementos, essas três componentes, me lembra muito Raul Seixas, o grande compositor e músico brasileiro, que dizia que toda a verdade do universo se resume à conta que você tem que pagar amanhã. Esse aspecto meio simplório, mas profundamente inteligente de Raul Seixas, né, de resumir tudo a uma questão de pagar uma conta, nos ajuda a refletir exatamente. E aí vai um pouco do que Nilson estava falando aqui, de como é que o ser humano chegou a esse ponto de se perder em relação a tantas coisas essenciais na vida e fixar a sua atenção em uma das componentes, que seria a atribulada vida material, das contas que a gente tem que pagar, e o tributo se insere nesse contexto. Assim, para a gente entender esse processo, nós temos que buscar ajuda primeiro na antropologia, que é a única fonte que talvez nos ajude a entender como esse aspecto da vida humana surgiu, o porquê dele ter surgido, e mais interessante ainda é perceber que a própria antropologia não consegue dar as respostas, mas nos dá pistas.
E assim, na minha perspectiva pessoal, isso é só uma mera opinião perante os fatos que a antropologia nos aponta, se a gente retornar lá nos tempos pré-históricos, em que os nossos ancestrais, ainda desprovidos de quaisquer tecnologias ou facilidades de vida, se levantavam a cada dia olhando para a realidade que o envolvia, tentando compreender aquilo tudo, e a primeira coisa que os nossos ancestrais desenvolveram foi algo fantástico. Esse algo fantástico chama-se a medida de medir a vida, e não há redundância na expressão. É porque os nossos ancestrais olhavam de manhã, tinha uma luz solar, à noite, lua e estrelas, e eles notaram que esse fenômeno se repetia, e a medida do tempo, que passou a ser a medida da vida dos nossos ancestrais, começou a ser marcada em lascas de troncos de árvore, ou em lascas de madeira, pouco importa. Cada dia que passava, ou seja, cada repetição entre sol e lua, eles marcavam um risquinho. E assim o homem foi estabelecendo essa medida do tempo, e de tanto olhar à noite para o céu, ele percebeu que havia uma medida mais elástica. Ele percebeu que a cada 7 dias, um outro componente se mostrava também repetitivo, pois que a lua, a cada 7 dias, mudava de fase. E assim, ele foi percebendo agora não mais a medida do tempo só do dia, mas nasceu a noção de semana. Mais que isso, com o passar do tempo, os nossos ancestrais perceberam que a tal da lua, a cada 4 ciclos, se repetia num ciclo maior, que é o chamado mês lunar, a cada 28 dias, e assim surgia agora a medida do tempo na sua expressão de conceito mensal, ou seja, um mês. Mais que isso, os nossos ancestrais foram vendo que à noite, quando certas estrelas apareciam no céu, chovia. Quando outras estrelas apareciam no céu, seca. E assim, eles foram percebendo ainda um grau de medida maior, pois que, para além do dia, da semana, do mês, existiam as estações, que sempre se repetiam, e as estrelas do céu é que anunciavam essas estações. Assim o homem da antiguidade, os nossos ancestrais, foram organizando as suas vidas de acordo com essa percepção, e aqui surge o primeiro fato singular de todo esse processo. Alguns homens, algumas mulheres, pois que nessa época, muitas das tribos humanas, as mulheres mandavam mais que os homens, eram mais inteligentes, mais versadas. Pena que quem escreveu a história foi o homem, por isso deixou a mulher num papel secundário, mas parece que a história é real. É o contrário, lembrem-se, quem primeiro ficou inteligente na espécie humana foi Eva. Depois é que Adão acordou. Mas quem escreveu a história foram os descendentes de Adão, então ele... Mas assim, nesse período, alguém assumiu a função de, entre aspas, interpretar essas medidas que o aprendizado humano foi colecionando, e surgiu a figura do, entre aspas, sacerdote, do xamã, que às vezes elegia um chefe e ficava um xamã e um chefe comandando a tribo, outras vezes ele mesmo se assumia com esse poder duplo, e somente nesse ponto da lenta evolução da nossa espécie Homo sapiens é que surgem 2 elementos profundamente importantes na vida da organização de tudo que nós conhecemos aqui na Terra. Primeiro, o conceito de Deus surgiu nesse ponto somente. E o segundo, pois que essas tribos brigavam uns com os outros, com outras tribos, surgiu o conceito de tributo, pois que essas sociedades precisavam se organizar, e o Deus da tribo, e quanto mais organizada fosse a tribo, e essa organização dependeria da contribuição individual dos membros, como também das famílias, o fato é que
A antropologia não afirma, mas em se estudando a antropologia, em se buscando o primeiro momento da história humana, onde surgiu o conceito de tributo, aqui está ele. Surgiu exatamente nesse ponto. Em se observando essa perspectiva agora, do que poderíamos chamar de história escrita da humanidade, aí nós vamos ter que perceber algo que somente veio à tona na segunda metade do século XIX, quando, onde hoje é o Iraque, nas chamadas ruínas de Nínive, antiga capital do Império Assírio, ali foi descoberto um conjunto de tábulas com escrita cuneiforme que falavam de povos que teriam existido há mais de 7.000 anos, e ali inicia-se o registro que hoje a história clássica põe como sendo o primeiro momento de registro escrito da cobrança de tributos, pois que os sumérios teriam sido exatamente o primeiro povo a se organizar nesse nível de complexidade. E onde hoje é o Iraque, ou seja, a Mesopotâmia, sumérios, acadianos, caldeus, assírios, babilônicos e depois povos semitas ali foram se substituindo, e todas essas descendências que herdaram dos sumérios a sua cultura praticaram sim a cobrança de impostos como sendo a base da organização e da força de cada um daqueles povos. Em se verificando esses fatos históricos, nós notamos com muita tranquilidade que o imposto, que o tributo, que essa coisa que hoje em dia é vista de forma meio avessa, mas avessa é a nossa forma de expressar a nossa cidadania, e precisamos todos evoluir. O tributo é sim o elemento que faz convergir para uma sociedade a sabedoria do seu povo, o potencial criativo do seu povo, a capacidade de trabalho do seu povo. Nessa perspectiva, há um aspecto muito interessante, pois que por volta de 586 a.C., quando os judeus foram presos do chamado cativeiro da Babilônia, pois Nabucodonosor os levou para lá, e por volta de 530, quando Ciro, rei dos persas, liberta os judeus e permite que quem quisesse voltar para a sua terra prometida assim o fizesse, a própria Bíblia fala que os judeus durante mais de 2 séculos tiveram que pagar impostos ao Império Persa, ainda que livres, mas pagavam impostos. Enfim, na perspectiva histórica, o imposto também está presente e atrelado à noção de cidadania de cada um dos povos do passado. Depois do Império Persa, que prevaleceu durante quase 2 séculos, por volta do século 3 a.C., quando Alexandre Magno domina o mundo conhecido, os gregos começam a, entre aspas, tomar conta do painel de cobrança de impostos, e aqui surge algo intrigante. Nietzsche, filósofo prussiano e alemão, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nietzsche aponta uma reflexão que devemos hoje todos ter, pois que nos séculos anteriores ao tempo em que Jesus nasceu, na Grécia, o conceito do bom, o conceito do bem, o conceito do belo, estava atrelado àqueles cidadãos que, em tendo mais posse, contribuíam de forma mais expressiva e decisiva para o fortalecimento das cidades e estados gregos. O feio, o ruim, e aquilo, ou aquele, ou aqueles que atrapalhavam o progresso das cidades gregas eram exatamente os pobres. Olhem bem o problema. Os pobres que, além de não pagar impostos, além de não contribuir com o progresso coletivo, ainda eram, entre aspas, pedintes. Eles pediam sustentação, eles, entre aspas, além de atrapalhar o progresso coletivo, eles se tornavam um fardo para a sociedade. Vejam que conceito complicado. Segundo Nietzsche,
Quem acabou com esse tipo de conceito foi o cristianismo. Pois que somente após o advento do cristianismo é que a riqueza se tornou feia e a pobreza se tornou bonita. Bem-aventurados os pobres de espírito, e aí alguém entende equivocadamente dizendo: ei, essa pobreza de espírito é de ordem espiritual. Jesus falava isso. Mas é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí frases desse tipo foram colocadas no Evangelho, e numa análise fria, atrás do Jesus histórico, a gente se perde e fica tentando entender. Afinal de contas, quer dizer que riqueza só na vida lá no céu? Pois aqui na terra ser rico e pagar um tributo, isso é feio, mas na Grécia isso é que era bonito, era que era o correto. Então assim, 2000 anos depois, nós ainda estamos tentando, enquanto sociedade planetária, aprender a encontrar termos e valores morais adequados para lidar com a riqueza alheia, com a nossa própria busca de também querer sermos ricos, com a pobreza alheia e com a nossa luta para fugir da pobreza. E diante desses 4 pontos cardeais, o ser humano se movimenta de acordo com sua formação pessoal, de acordo com a educação que ele tem, e dependendo dos matizes dessa educação, ele irá desenvolver em si mesmo atitudes altruístas, belas e nobres, ou poderá se deixar corromper pelas facilidades ou pelas necessidades do dia a dia, pois que toda a verdade do universo se resume à conta que a gente tem que pagar, e aqui a gente esquece valores, educação, vende a alma da gente, a alma de mamãe, na tentativa de... Então nos enchemos de desculpas que não nos levam a canto algum, mas às vezes nos ajudam a pôr dinheiro no bolso e saldarmos as nossas dívidas. Mas a questão permanece: o que é bom, o que é bem e belo para os valores da sociedade, o que é feio. Pois que, continuando a análise histórica da questão da tributação, nós vemos ela presente em todos os quadrantes do planeta e em todas as páginas da história, mas aqui chegamos ao tempo do Império Romano. Exatamente ao tempo em que uma figura especial chamada Jesus, e aqui não fala do Jesus religioso, fala do personagem histórico, do personagem evangélico, se fez presente na história da humanidade. E com Jesus algo muito curioso acontece. Na época em que Jesus nasceu, bom judeu que ele era, a Palestina estava ocupada pelo poderio romano. Então o Império Romano dominava tudo aquilo ali, e Roma não cobrava os impostos diretamente aos seus povos conquistados. Ele, o Império Romano, elegia pessoas do povo conquistado, fazia desses escolhidos cobradores de impostos dos seus compatriotas, e assim Jesus nasceu numa época em que quem cobrava dos judeus o tributo para o Império Romano eram judeus. Estranhamente, essas figuras chamadas de publicanos eram as figuras mais execradas na cultura da época em que Jesus nasceu. João Batista, que foi o precursor de Jesus, aquele que anunciou, João costumava pregar do deserto, e não foram poucas as vezes em que alguém chegava para João Batista e dizia: João, é possível um publicano entrar no reino dos céus? Olhem bem a pergunta. Publicano era um judeu que cobrava imposto dos judeus para o Império Romano. Então a pergunta era: João era um grande profeta antes de Jesus aparecer, é possível um publicano entrar no reino dos céus? E toda a massa esperando que João dissesse: não é. E ele afirmou: sim, é. Aí quem fez a pergunta disse: mas como? Desde que cobre a justa medida do imposto, ponto.
ou seja, desde que cumpra com a sua função histórica daquele momento. Jesus, depois de João, veio dizendo a César o que é de César. Se há imposto a ser pago, que se pague o imposto. É coisa da vida, pois é a força organizacional de qualquer sociedade, de qualquer povo. Não há como fugir da questão do imposto. Ao contrário, a questão do imposto é algo maravilhoso, pois que é um instrumento que permite o progresso. Jesus fez mais. De forma surpreendente, um dos primeiros apóstolos que ele escolhe era um publicano, um cobrador de imposto, ou seja, alguém, entre aspas, detestado pelo povo. E ele convida Mateus e Levi para ser um dos seus apóstolos. Ora, Jesus sabia que os publicanos não eram bem vistos. A questão é, por que será que Jesus convidou exatamente um publicano para ser um dos seus apóstolos? Fez mais. Ao longo da sua vida, ele frequentou poucas casas. Mas um dos amigos que ele fez, chamado Zaqueu, também era publicano, cobrador de impostos para o Império Romano junto ao povo judeu. Em resumo, nós vemos no homem Jesus uma atitude estratégica junto à sua época, junto à época em que ele viveu, como se ele dissesse, o importante não é nascer feito imperador, ou nascer escravo, publicano, isso ou aquilo. O importante é que cada ser humano cumpra a sua função diante das circunstâncias da vida, e o faça de forma digna, de forma honrosa, e aí sim, em existindo o céu, seguramente, quem assim age será bem-aventurado e para lá irá. Mas por que Jesus será que agiu assim? A minha perspectiva de análise é porque a coisa é óbvia. Imposto sempre existirá. Imposto é a base do progresso da organização, é a base da organização das sociedades, é a base do progresso dos povos. Nesse sentido, nós deixamos aqui então uma análise histórica rápida, superficial, até o tempo de Jesus, para tentarmos entender o que viria depois. Pois que o que veio depois foi um problema muito sério. Quando o Império Romano, por volta do século V, sucumbe, quando a famosa queda do Império Romano, através da invasão dos visigodos, os espanhóis da atualidade, todo o sistema de cobrança tributária que existia no mundo foi rompido. E o mundo mergulha num processo de obscurantismo intelectual muito complexo. O mundo, em vez de avançar, como ele vinha avançando, quando chega no Império Romano, e o Império Romano só sobra o sistema de cobrança de impostos, que fazia com que o mundo fosse adiante, só sobrou junto. E o mundo inteiro entra numa etapa de obscurantismo histórico complicado. Todas as forças progressivas em qualquer um dos quadrantes do planeta, nesse marco temporal, estacionam, e o progresso humano fica como que devendo, pois não conseguia adiante. Sabem o que é que mexeu com o progresso humano nesse período? O Islã. O Islã aparece através de Maomé, e é imperioso que percebamos o seguinte: desde que o Islã se fez presente na história do Oriente, o Oriente evoluiu e o Ocidente continuou estacionado. No ano 1000, ou seja, há 1000 anos atrás, no ano 1000 depois de Cristo, se nós somássemos as populações de 3 das principais cidades do Ocidente, Paris, Amsterdã e Londres, no ano 1000, essas 3 cidades juntas tinham cerca de 200 mil pessoas.